Olá, igreja, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa estação das células Os Heróis da Fé. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, Pela Fé, os Demais Heróis. Meus irmãos, nós estamos na reta final, estamos no capítulo 14, nós vamos até o 16 e hoje eu quero falar sobre Pela Fé, os Demais Heróis. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 32 até o 40. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabra. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Bom, dando continuidade então, neste capítulo, ou nesse trecho aqui, na verdade, o autor de Hebreus, ele agora não está mais falando sobre os patriarcas, mas ele provavelmente percebe aqui que teriam muitos exemplos, outros exemplos de fé, e vai colocando todos eles no mesmo trecho. Então ele fala, certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. E aqui ele cita nome, e depois ele não cita os nomes, mas cita os feitos, como por exemplo, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. E são personagens que você conhece, ou se não conhece, no livro aqui ele vai explicar melhor sobre cada um desses personagens. Então, tanto aqueles que fizeram, quanto aqueles que passaram por aflições e assim por diante. A primeira coisa que a gente precisa, então, entender neste trecho é que, à medida que a gente vai percorrendo a Bíblia, a gente vai se deparando com grandes homens e mulheres de Deus. É muito bom a gente olhar para a vida dessas pessoas e a gente ser inspirado pela vida delas. De alguma maneira, aquilo que elas fizeram, os sims que eles disseram, os nãos que eles disseram, isso precisa ser escrito no nosso coração. À medida que a gente vai percorrendo a Bíblia e vai olhando grandes homens de Deus, como você está fazendo aqui, né, durante toda essa série, algo precisa ser gerado no nosso coração. Agora, uma coisa importante, uma boa dica que eu poderia dar, principalmente quando você estiver olhando para esses homens, você vai com certeza buscar se espelhar e se inspirar na vida desses homens, e isso é muito importante. Mas quando você fizer isso, faça o que nós chamamos de convergência bíblica. Tudo aquilo que você enxerga num homem de Deus, verifique se aquela ação, se aquela característica, se isso você encontra na pessoa de Jesus Cristo. Se você encontrar na pessoa de Jesus Cristo isso, aí sim você se inspira, você olha e você pratica igual. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos diante de homens e mulheres aqui que foram também grandes homens de Deus, mas
eram homens, eram mulheres, e eles eram falhos. Então, diante da história de Davi, por exemplo, Davi teve grandes atos de fé, mas Davi teve também grandes atos de maldade. Davi foi instrumento de assassinato, Davi adulterou. Então você vai olhando algumas características, e essas características, obviamente, a gente não vai importar para dentro do nosso coração. Claro que aqui eu falei algo mais expressivo e mais evidente, mas existem algumas coisas que é um comportamento, um jeito de falar, essas coisas você precisa comparar com a vida de Cristo. E aquilo que você não vê em Jesus, você não importa para dentro do seu coração. Aquilo que você não percebe na pessoa de Jesus Cristo, você consegue então agora tirar isso da realidade da sua vida. Então é muito importante a gente olhar para a vida desses homens, se inspirar, mas saber também que esses homens são falhos. E a partir disso, eu olho sempre para Jesus. Toda a história bíblica, eu não vou me colocar no lugar dos personagens, mas eles são tipos de Cristo. Então, imagina, por exemplo, quando você olha a vida de Davi. E é muito importante, às vezes a gente ouve as pregações, Davi vencendo Golias, e aí automaticamente, às vezes o pregador fala o seguinte: não, então vocês são o Davi que agora estão vencendo os Golias da vida e os gigantes da nossa vida. A verdade é que essa não é a aplicação correta. Qualquer personagem do Velho Testamento, você precisa entender que ele é uma tipificação de Cristo. Então, não é a gente que vai vencer os gigantes, mas é Cristo que vence e já venceu o maior dos gigantes. Então é nesta hora que nós nos colocamos debaixo da bênção de Cristo Jesus, e a partir disso eu começo a me inspirar sim em grandes homens, mas saber que a boa obra e a perfeita obra já foi feito através de Jesus Cristo. Amém? Então isso é um assunto com certeza mais complexo, mas é só importante a gente saber a maneira como a gente vai se inspirar e como a gente vai enxergar os homens e mulheres do Antigo Testamento, por exemplo, tá bom? Aqui eu gostaria então de separar em 3 partes, depois dessa explicação dos primeiros versos aqui, separar então na primeira parte que a gente pode falar sobre os frutos prazerosos da fé, na segunda parte os frutos dolorosos da fé, e na terceira parte, o fruto supremo da fé. Olha só então, dos versículos 33 até o 35a, nós estamos falando dos frutos prazerosos da fé. Porque olha só, esses homens conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, fraquezas tiraram sua força, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aqui o livro vai explicar mais ou menos o que cada um corresponde a essa parte, mas o resumo disso aqui é que são feitos extraordinários. São atos de fé que moveram montanhas, moveram situações poderosíssimas. Então reinos foram conquistados, a boca dos leões foram fechadas. Esses grandes feitos que a gente vê na Bíblia, a gente enche o nosso coração de fé, e isso são feitos extraordinários, e a gente consegue olhar para essa situação e ser totalmente inspirado diante dessa realidade. E aqui existe um convite de Deus para nós, em saber que todos os feitos de Deus para a nossa vida, eles precisam ser compartilhados. Não tem nada mais forte do que um testemunho. E eu tenho a plena convicção de que você tem um testemunho da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, de uma época da sua vida que Deus te livrou da morte, te livrou da enfermidade, te livrou de um casamento que estava frustrado, que estava arruinado, e como ele ressurgiu daquele momento, daquela situação. Eu tenho a plena convicção de que você tem feitos extraordinários de Deus na sua vida. E o convite, então, é para que você
compartilhe isso. A gente sempre carrega um testemunho e às vezes esse testemunho, ele doeu para ser gerado. Sabe, às vezes o lugar onde você está hoje é fruto de um testemunho e às vezes ele doeu muito, às vezes ele foi diante de uma angústia e tudo, mas Deus te fez vitorioso sobre esse testemunho. O convite de Deus, então, nessa situação aqui, é para que nós possamos compartilhar esses testemunhos, a fim de que a fé do nosso irmão seja fortalecida. Olha só o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Olha que lindo isso. A fé que vocês têm repercutiu. É a partir de um testemunho, é a partir de uma vida, é a partir de um fruto prazeroso que a fé te trouxe. Então aproveite essas oportunidades e compartilhe isso com o máximo de pessoas possível, porque isso faz com que as pessoas sejam recarregadas, que a esperança delas sejam renovadas. Mesmo se você estiver num ambiente de igreja, num ambiente eclesiástico, isso é muito importante. É por isso que a gente vem na igreja. Às vezes eu venho na igreja e às vezes o meu coração está um pouco abatido, angustiado, e eu vejo a vida de alguém celebrando a vitória, o triunfo, a libertação. Isso enche o meu coração de fé. É nessa hora que eu vejo, poxa, às vezes eu estou num momento de angústia, num momento onde eu não estou conseguindo ouvir muito Deus, mas eu olho para a vida do meu irmão e eu sei que Deus continua fazendo. Esse é o poder da gente poder viver em comunidade. Então, quando a gente compartilha do testemunho, da fé, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, a gente frutifica, e frutifica de uma maneira prazerosa, porque aquilo que o Senhor fez na nossa vida, agora a gente está compartilhando com o próximo. Amém? Agora, em segundo lugar, existe também os frutos que são os frutos dolorosos da fé. Em primeiro lugar, a gente olhou aqui os reinos sendo conquistados, a morte não tendo poder a ponto de aplicar-se a ressurreição sobre a vida daquele menino, no caso da viúva de Sarepta. E olha só que interessante que agora o próprio autor de Hebreus, ele vai seguir a partir do 35b, vai dizendo o seguinte: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros desta terra. Aqui existe então os frutos dolorosos da fé. Importante a gente pregar também sobre isso, que Deus tem algo de bom, algo que a gente considera aqui como ser o vencedor e tudo mais, mas existem também os sofrimentos e a gente não está imune dessas coisas. E se existe então uma pregação triunfalista ou somente a pregação de que eu sou um vitorioso, de que eu sou próspero, e quando não acontece isso, eu estou em pecado ou alguma coisa do tipo, esta é uma visão errada, e é por isso que o autor de Hebreus traz essa visão do Evangelho, da maneira como a gente deve se relacionar com Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente com certeza vai passar por coisas lindas, grandes livramentos, mas em outros momentos a gente vai sofrer, a gente vai ter aflições. E Jesus fala isso, né? Então, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci
o mundo. Então a gente olha para o autor e consumador da nossa fé e vai abastecendo a nossa fé. Tiago vai dizer, olha, considere motivo de grande alegria vocês passarem por diversas provações, como não de uma maneira onde a gente ama o sofrimento ou alguma coisa do tipo, mas a gente ama estar no centro da vontade de Deus. A gente ama fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E aí, nesse meio desse processo, muita coisa pode acontecer, porque pela nossa fé a gente pode sair vitorioso em muitas coisas, mas a nossa fé também pode levar a gente a ser apedrejado. A nossa fé também pode levar a gente a estar no meio da cova, pode fazer com que a gente se sinta solitários, pode fazer com que a gente se relacione com as pessoas e muitas das pessoas comecem a zombar de nós por causa da nossa fé. Não sei se você já passou por alguma situação como essa, onde por algum motivo você foi ou zombado, ou ofendido, ou passou até por uma perseguição por causa da sua fé. E isso faz parte. E é agora que a gente olha para a vida de grandes homens de Deus também e vê que não existe só prosperidade terrena sobre a vida deles. Até porque se você olhar, por exemplo, para a vida de Paulo, Paulo termina a sua vida extremamente solitário. Paulo termina a sua vida passando frio, pediram para Timóteo fazer o seguinte, olha, passa em tal lugar, pega um casaco para mim e traga os meus livros, porque eu estou sentindo muito frio. E ele está terminando a vida dele, e foi assim que ele terminou a vida dele. Qualquer pregação triunfalista olharia para a vida de Paulo e falaria assim, olha, esse cara é um derrotado, esse cara infelizmente se deu muito mal na vida, porque, poxa, não conseguiu lidar bem, não foi próspero, não soube jogar a regra do mundo. Que sejamos assim então, mas desde que a nossa fé não seja corrompida. Que sejamos assim então, para que mesmo se o mundo disser que a gente está errado e que a gente está solitário, mas a gente está com a nossa fé firme e forte no autor e consumador da nossa fé. Existem então os frutos dolorosos da fé, que eu e você estejamos prontos a abraçar esses frutos também. Eu não estou falando que todo mundo vai sofrer aquilo que está escrito nesse texto aqui, mas eu preciso estar pronto. E se acontecesse comigo? E se acontecesse comigo o fato de eu precisar negar a minha fé para não ser apedrejado? Qual seria a minha escolha? Isso vai moldar muito a fé que nós temos, isso vai falar muito sobre a convicção que a gente fala que a gente tem, e aí, quando você começa a fazer esses questionamentos, às vezes a gente não tem uma fé tão forte assim. Então, olhar para isso, tanto para os frutos prazerosos como os frutos dolorosos da fé, é muito importante para a sua fé, para que você tenha uma fé saudável. E essa fé saudável vai te ajudar no dia bom e ela vai te ajudar também no dia mau. Amém? Agora, em último lugar, o fruto supremo da fé. Por quê? Porque todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Qual promessa é essa? É o fruto supremo da fé. É Jesus, que é o verbo que se fez carne, é o verbo que se fez gente. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a palavra vai dizer lá em João capítulo 1, que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é o cumprimento supremo da promessa. Ele é o fruto supremo da fé. A nossa fé, ela só tem sentido por causa de Jesus. A nossa fé só tem sentido por causa da concretização. Por quê? Porque toda a Bíblia, toda a história da humanidade, ela está escrita e ela está apontando para uma única pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo, que é simplesmente o autor da história. O C.S. Lewis, ele traz uma ilustração muito legal. Ele fala o seguinte, olha só qual que é a ação de Jesus. É como se Shakespeare estivesse escrevendo a sua história, ou estivesse pintando um quadro, e ele simplesmente, em algum momento da história, ele como autor, ele se inserisse
naquele cenário, ele se inserisse naquele livro, ele se inserisse naquela história, naquele desenho. E é isso que aconteceu na história da humanidade. O Criador da humanidade, o Criador de toda a história, num momento ele se insere. É por isso que ele tem toda a glória. É por isso que ele é o cumprimento da promessa. Então entenda que é uma história que está sendo escrita a respeito dele mesmo. Então quando ele entra na história, ele é o cumprimento da promessa. E esse cumprimento da promessa renova a esperança, renova a nossa fé, nos traz essa convicção de que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é aquele que veio ao mundo e veio ao mundo para nos libertar, para dizer que os gigantes já foram derrotados. Ele veio ao mundo para dizer que todas as muralhas da nossa vida, as muralhas que nos prendem, as muralhas que nos impedem de chegar até Deus, essas muralhas já agora foram ao chão. Então é por isso que o véu se rasgou de cima a baixo, porque não tem mais muralha, não tem mais véu, e quem fez isso foi Jesus. É por isso que ele faz feitos extraordinários, porque o maior feito extraordinário ele já fez, que é me tirar do império das trevas e me transportar para o reino do seu Filho amado. Isso é melhor do que abrir o Mar Vermelho, isso é melhor do que ser liberto diante das 10 pragas, isso é melhor e maior do que rodear a cidade de Jericó e as muralhas caírem, isso é muito maior. Então Jesus é o cumprimento da promessa e isso enche o meu coração de fé para dizer que sim, eu estou diante de grandes homens de Deus, mas com certeza eles apontam para uma única coisa, para uma única pessoa, Jesus, e o meu relacionamento é com Ele, a minha vida é com Ele, a minha história é com Ele, e a partir disso eu quero ser inserido na missão de Jesus. Então todos esses heróis apontam para o maior herói, que é Jesus. Que essa mensagem seja escrita no seu coração, seja escrita no meu coração também, saber que existem os frutos prazerosos da fé, os frutos dolorosos da fé e o fruto supremo da fé, que é a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo.